Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender, claro, da hora que você estiver assistindo com esta vídeo, menino. Pessoal, tô com um negócio chato aqui no nariz, que é uma espinha nasceu dentro do nariz. Ai, São Jesus. Bom, gente, vamos falar sobre regulamentação. É um assunto que tá chato, porque não sai do canto, e ao mesmo tempo, muitas conversas, muitos papos, muitas histórias surgiram aí. Mas, recentemente, mais conhecido como segunda ou terça-feira, houve um podcast, o podcast Trimotorista, em que trouxe a Cacá Trindade, a Karina Trindade, que é presidente do sindicato do Rio Grande do Sul, dos motoristas, né? E ela é uma das que vamos dizer assim, uma das frentes de batalha, um dos que estão à frente nessa batalha da nossa regulamentação. Ela resumiu mais ou menos, um pouco do que, enfim, do que pode acontecer, ou do que já aconteceu, ou do que deixou de acontecer, porque tá muito disse e não me disse, muita conversa, muita coisa. E analisando os fatos, eu vou fazer uma espécie de react, eu vou comentar a fala da Cacá Trindade. Foram 2 horas de podcast que eu resumi em 15 minutos. E, enfim, vamos começar. Afinal de contas o vídeo vai ser longo e eu não quero que ele seja muito mais longo ainda, né? Então vamos ser breve. Porto Alegre, tal, já é bem conhecida aí no... Tu tá desde 2017, né? Que tu entrou pros... Início de 2017. A gente conheceu, então. Isso. Nem tem... Cara, a coisa mais legal que tem, eu gosto pra caramba, vamos ouvir o contraditório, daí tu constrói a tua base de pensamento, concordo com isso. Eu falei até agora mais cedo, né? Eu e a Cacá, a gente tem algumas divergências de pensamento, vamos dizer, eu e Juliana, a mesma coisa, e tá tudo certo. Não, daí se tu já tem uma opinião formada e não quer ouvir o outro lado, cara, paciência, né? Mas nem sempre a tua opinião formada é a verdade. Agora, tem sido muito cobrado, né? Por essa questão de, regulamentação. É por causa de vocês, das coisas que tu falou. Eu concordo com partes do que ele falou aí, do que eles dois falaram, ela também. Mas também eu quero dizer o seguinte, que principalmente no início, quando tudo começou, e até agora, eu não entendo por que essas reuniões são a portas fechadas. Afinal de contas, a categoria tem que estar ciente. Fazendo reuniões a portas fechadas, dá a entender que... dá a entender não, dá base, dá liberdade para que essas pessoas que estão aí supostamente falando fake news, continuem a falar as fake news, né? Mas, na minha opinião, algumas coisas batem, ou estão batendo com os acontecimentos, e no decorrer a gente vai conversar sobre isso. O sindicato tem uma oportunidade muito boa de mostrar e demonstrar que realmente a sua serventia é importante e de que vale a pena se pagar, por exemplo, uma tarifa sindical sem precisar obrigar ninguém a pagar. Vou ser direto ao assunto. A regulamentação não trata nada do pagamento de tarifa sindical, mas a gente sabe, e não é crime, que o sindicato tem interesse, por isso que está nesse trabalho. Não é crime, tá? O sindicato vive disso, como também o governo vive de impostos. Enfim, vamos continuar, que vai ficar interessante. Mas para nós, formalmente, não foi apresentado nada. 3 meses numa mesa de negociação com as plataformas. O GT em si já se encerrou, mas a gente vai continuar as reuniões com as plataformas e governo, para ver se tá dando certo, para ver se vai, assim que fechar alguma coisa. Não fechou ainda. É dia 30 o governo para dar um prazo para nós. Ainda essa semana a gente vai ter uma reunião com o governo. A gente não teve ainda, estamos aguardando para até sexta-feira ter uma reunião e poder fechar alguma coisa ou não. Então, até sexta-feira vai sair alguma coisa, algum posicionamento do governo e nós para a categoria. Então, não tem nada pronto, não tem R$30 a hora, não tem R$2 o KM ainda, não tem nada. Tem as propostas. Olha, a Karina tá falando que até sexta-feira, no caso, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira. E eu participei de um podcast Driver Natalense, que dizia que, eu disse até, inclusive, que existia uma possibilidade do governo prorrogar. E assim o fez, né? O governo parece-me que prorrogou por mais 30 dias para tentar aí que se resolva entre aplicativos e motoristas. Porque o que o governo quer a gente já sabe. O que tá certo dessa regulamentação, e que já começou pronto, é justamente a parte que detém o governo. Ele vai cobrar impostos. Qual é a tática dos aplicativos, né, da Mobitech e da MIT? É não resolver exatamente por essa mesa. Porque existe ainda um embate com o pessoal da Câmara, porque o governo já sinalizou que vai mandar para a Câmara, não vai fazer a base de decreto. Então, a Câmara Federal, Câmara dos Deputados, o Senado Federal, é que a decisão talvez venha. Por isso que eu digo que não sai mais esse ano. Talvez nem o ano que vem. Mas vamos continuar. Então, eles querem pagar por... Eles não querem cair mais tempo. Porque no mundo inteiro é hora efetivamente trabalhada. Eles não consideram o tempo que a gente está logado o tempo trabalho nosso. Que a gente está ali disponível à plataforma. E eles dizem que não tem como medir se a gente está ou não está logado em outra plataforma e como dividir isso com as outras plataformas. A gente sabe que tem, né? Porque ele sabe até o nível da bateria do nosso celular, quantas vezes a gente freia. Esses dias, eu não me lembro, botei 140 ali na BR-116. Começou a apitar porque eu esqueci o aplicativo da Uber ligado e ficou apitando vermelhinho ali quanto que eu tava. Então, se eles medem a nossa velocidade, quantas vezes a gente freia, o nível da bateria do celular, eles não tem como medir se a gente tá ou não tá online em outras plataformas? Por favor, né? Contextualizando pro pessoal que tinha dúvida sobre a mesa de negociação. Elas eram compostas por os sindicatos, as plataformas e alguém do governo observando a negociação? Governo, Ministério Público é o pessoal, todo o pessoal que compõe o governo ali, Secretaria da Fazenda, todos são envolvidos no governo e estavam ali acompanhando as negociações, as plataformas e os sindicatos.
Por que os sindicatos? Foi uma proposta do governo Lula, durante a campanha dele, de montar essa mesa de negociação para fazer essa regulamentação, porque ele entende que é necessário. E a gente sabe, todo mundo sabe que é necessário, que do jeito que está hoje, só fazendo manifestação em frente às plataformas não adianta de nada. Nunca resolveu nada e não adianta. E ele resolveu montar essa mesa. Então, em 28 de janeiro, ele fez uma reunião com as centrais sindicais. E todas as centrais ele deixou bem claro: reúnam com a base de vocês e eu quero os nomes dos sindicatos que vão compor essa mesa de negociação. E a gente vai começar a mesa e quem vai ficar responsável é o Ministério do Trabalho. Então, a gente abriu, então as centrais voltaram para as centrais nacionais, começaram a catar nos seus estados os representantes dos sindicatos, né? Quase toda central tem um sindicato. E o sindicato hoje a gente tem 18 sindicatos em todo o Brasil. E as centrais indicaram, então, era 3 nomes de titular e 3 suplentes. Então, daí depois se abriu o leque, que aconteceu o quê? Eles dividiram a mesa em subgrupos. Não tinha como a gente entrar numa mesa de negociação com os entregadores, a pauta deles. Por mais que a gente queira a mesma coisa, que é ganhos, remuneração, direitos, não tinha como estar junto com eles, porque eles estavam em maior número, né, os entregadores. Teve central que não mandou motorista, então mandou só entregadores, então eles ficaram em maior número. E aí tinha muito atrito na mesa de reunião, né, não tinha como conversar, a pauta deles sobressaía a nossa pauta, e aí o governo resolveu dividir a mesa. Já na primeira reunião ele dividiu a mesa em 2. Então as reuniões se deram do subgrupo dos motoristas, né, e do subgrupo dos entregadores. E aí por isso os motoristas ficaram um pouco mais reduzidos. Cacá, lembrando que hoje é o natural... qualquer um faz muito mais do que esses 22, 21 e 50, né? Que é a proposta vigente, né? 21 com 22. 21 com 22. Então, qualquer um faz hoje. Tu fazendo um mínimozinho de viagem, Até já quem faz. não sabe trabalhar faz. Até quem não sabe. Até os caras que aceitam tudo, né? Pessoal, essa proposta de 30 reais, 21, 22, 15, 19, 17, seja lá o que for, de horário fixo, foi por parte dos aplicativos, não foi por parte do sindicato. Os aplicativos querem porque é o seguinte: esse valor funcionou para eles nos States, na França, na Inglaterra. Foi bom para eles pagar o valor hora. E lá o pessoal recebe em dólar, recebe em euro e recebe em libra. Aqui a gente recebe em real, que é a moeda mais fraca de todas, né? E uma das coisas que o sindicato fala que é fake news, mas não explica direito como é que está a situação, ou pelo menos até então não se tinha essa visão que tem hoje, por conta desses 2 podcasts, do que a Karina deu de entrevista lá no do Samuel e nesse agora, no Trimotorista. Como houve essa divisão, a reportagem da CNN Brasil, do Jornal Globo, do site Metrópole, dizendo que já existia um pré-acordo quase pronto de 30 reais a hora, em que o que estava dando empecilho era justamente os motocas, porque com os motoristas estava praticamente tudo certo. Será? Bom, tem uma fala do ministro, que depois eu vou mostrar para vocês, não nesse vídeo, no próximo vídeo, que vocês vão entender o porquê o cara fica com a pulga atrás da orelha. Mas tem uma questão também que a Karina não falou, que é o seguinte: os aplicativos, está 30 reais a hora, né? Eu já falei aqui, já falei no podcast, vou falar de novo. Tem 3 pessoas em um determinado lugar e tem um chamado. Tem uma pessoa que já tem seus 30, que está bem próximo da pessoa. Tem uma pessoa que tem 25 e tem outra pessoa que tem 20. E a viagem é 10. O aplicativo não vai mandar para aquela pessoa que está bem próximo, porque ela já tem 30, vai puxar aquele de lá. Isso é coisa que já acontece hoje. Lembre-se que eu tenho vídeos, tanto aqui como no Instagram, que mostra que eu estou próximo do passageiro, mas porque eu estou com um valor mais avançado, eles estão chamando o motorista lá atrás. Essa história de hora online, para quem ainda tem dúvida, é a hora que você recebe o chamado, que você atende, que você vai buscar o passageiro do ponto A. Você sai do ponto A para o ponto B buscar o passageiro e sai do ponto B para o ponto C deixar o passageiro. Isso é hora online. A Uber não conta o que você está à disposição da plataforma. Aí o pessoal, mas é um absurdo, não sei o quê. Realmente eu também acho que é um absurdo. Mas se ela contasse o tempo que você está à disposição da plataforma, tinha muita gente que ia ligar, deixar lá e ia morrer de tocar e não estava nem aí. Mas estou à disposição da plataforma, eu pego 30 reais a hora. Tinha gente que ia fazer isso. Como também, a Uber poderia dizer, tudo bem, os 30 reais... Não estou dizendo que vai acontecer os 30 reais, viu? Antes de vocês sindicalistas aí não enlouquecerem. Os 30 reais que eu estou falando é suposto. Ou 30, ou 20, ou 15, ou 40, ou 50, seja lá o que for. A minha obrigação é pagar 30. Você não está com 30? Não reclame. A minha obrigação é essa, está na lei. Outra coisa, a questão do horário. Ela pode até concordar em não ser hora online, ser hora direta, a partir do momento que você ligou. Porém, ela vai ter algumas exigências, como por exemplo, você ter que aceitar tudo que toca. Tá? Eu não estou dizendo que vai ser assim, nem vai ser assado. O que eu estou dizendo são as possibilidades que podem acontecer. Falei isso na última reunião, que é a nossa preocupação, pelo menos na minha época. A gente tem contato com o Vicente lá de Califórnia, da Califórnia, e eu falei isso na última reunião. O que me preocupa é ter uma hora efetivamente trabalhada como vocês querem, 21 com 22 ou 25 seja, e chegar no final do mês, quando o motorista chegar naqueles 30 reais, que é que nem funciona lá na Califórnia, quando o motorista atinge aquele mínimo, tu ganha aquele bloqueio branco, tu fica online sem corrida. Para outros complementarem, para eles poderem não precisar complementar ninguém, né? Sim, tá. Ou tu recebe menos demanda. E alguém tem dúvida que isso não vai acontecer? E não, daí o que o pessoal da Mobitech falou? Não, isso é impossível de acontecer, papapá. Cara, uma coisa é vocês falarem, outra coisa é realmente ir, né? Não, em nenhum momento o sindicato fez proposta de hora efetivamente trabalhada e muito menos hora logada. Vocês lembram que eu falei pra vocês que os aplicativos iam travar nos valores até passar o tempo pra levar essa discussão pra Câmara? Porque lá na Câmara existe o faz-me rir.
Essa aprovação aí, essa condenação aí do Tribunal do Júri de São Paulo para Uber pagar 1 bilhão de multa. 1 bilhão de multa para Uber é troco de bala. Aí você imagine aí, 10 bilhões, que não é troco de bala, mas também não é o dinheiro do mundo da Uber toda. A Uber entrar com 10 bilhões nessa negociação para a Câmara dos Deputados, hein? Gente, a frente parlamentar dos aplicativos, por parte das associações, né? Do outro lado, já que nós estamos divididos, né? Vamos lá. Tem que ser forte. E a frente parlamentar, que os sindicatos também estão já articulando, com principalmente os partidos de esquerda, o pessoal que é alinhado mais ideologicamente com eles, eu espero que venha para ajudar também, seja forte, porque a Uber vai gastar. Ou vai gastar mesmo, com certeza. Vamos continuar. Coisa mais no mais. Hoje eu falei pro colega, pô, a gente marcou assim e foi bem, ocasionou que seria depois que terminasse o grupo de trabalho e a gente queria tanto chegar e dizer assim, ó, fechou, R$2 o quilômetro, R$10 a hora, como é que foi a negociação? Mas infelizmente a gente chega no ponto assim de não tem nada definido. O fato é que com o tempo eles vão tirando tudo aquilo que era bom pra nós e vão só ferrando com a nossa vida, na verdade é essa, né? E aí o governo pressionou eles e eles pressionaram o governo a passar a questão da Previdência, que ainda também não tá fechado ainda 100%, né? Que pode ser 11% motorista, como pode ser 7,5%. Então não tá fechado ainda. É a conta da Dilma. Tudo depende de como vai ser fechada essa mesa de negociação, né? Se fechar de uma forma fica 11%, se ficar de outra forma fica... Mas é sobre o ganho líquido do motorista, né? Sim. Então, até a gente não... Teve uns canais que estavam divulgando já como dado certo 27,5%, né? Não tá certo ainda. Não, olha a maluquice. Se nem os mega ricos pagam isso. Vou dizer pra vocês, MEI não vai valer para motorista de aplicativo. Quem tem vai ter que encerrar. A nossa proposta, a nossa vontade é de fazer uma proposta pro governo, tipo, quem é motorista de aplicativo, isentar a galera de ter que pagar esses débitos, porque a gente sabe que tem muita gente que abriu o MEI e não consegue pagar, porque não tá dando para pagar. Exatamente. Então a proposta é que eles isentem, que eles fechem isso, pra gente poder ir pra essa nova previdência, né, pro motorista de aplicativo. Então a proposta nossa do sindicato é que seja perdoada essa dívida do MEI. Sim. Não conseguimos chegar nisso ainda na mesa de trabalho, mas é isso que a gente quer levar pra mesa, porque vai seguir aí a mesa de negociação. A gente só vai fechar a parte aí, a questão dos ganhos, mas vai seguir a mesa de negociação. Sim. A própria regulamentação municipal aqui, em Natal, reza que você teria que ser, uma das exigências é ser MEI, ou então pagar o RGPS. Os próprios sindicatos e associações, no início, falaram na questão do MEI. Até aquela regulamentação federal de 2018, 2019, falava no MEI. Esse tempo todo que o pessoal paga o MEI não vai servir de nada. E outra, perdoar a dívida do pessoal do MEI. Legal, beleza. Só que não vai ser fácil para o governo aprovar isso. Porque aprovando isso, vai abrir uma jurisprudência para quem não tem nada a ver com motorista de aplicativo, que está devendo ao MEI, querer também o perdão. Afinal de contas, como diz lá em nós, né? O pau que tola nas costas de Chico, tem que tolar nas costas de Francisco também. Deu para entender, né? Ou existe algum interesse por fora, excluso, que a gente não sabe, por parte de governo, por parte de sindicato. Eu acho improvável, mas, como não foi bem esclarecida essa questão, ficam as hipóteses no ar. O próximo passo agora, o governo vai mandar uma PL ou ainda vai ser discutido alguma coisa antes do governo mandar para o Congresso? Então, a gente está esperando para ter uma reunião essa semana para ver como que vai fechar essa negociação e se vai fechar, né? Como não tem nada certo, a gente está esperando essa reunião para ver como que vai se fechar, já vai ser feito um PL. Se não fechar, vai ser feito um PL por parte do governo, né? E ele vai ouvir os trabalhadores também. Então, ou seja, vocês terão uma reunião, vocês vão chegar pedindo o que vocês querem, a plataforma oferecendo o que ela quer. Isso, se bater, exatamente. fecha, se não bater, o governo faz o... Exatamente isso, No começo das negociações lá foi falado sobre a possibilidade da extensão das negociações por mais 90 dias, findado o prazo, né? Isso consta lá no edital, né? Acho que é mais 120 dias. Eu li 90. Acho que é 120, até que a gente fez uma conta rápida e batia em fevereiro do ano que vem. Não sei. Não Existe essa possibilidade? Chegaram a se falar alguma coisa sobre isso, não? Se falar, vai ser falado agora nessa reunião dessa semana, porque a ideia é terminar. O GT em si é terminar, mas continuar uma mesa permanente de trabalho com eles. Sim. Mas aí não vai se chamar GT, vai só continuar uma mesa de trabalho mesmo, para acompanhar como é que vai ser o processo, se fechar ou não a regulamentação, ou se fechar um PL. O que sair da mesa vai ser mantido uma mesa permanente. Isso. E essa assistência tem que ser aprovada, por isso que eu digo da importância da participação. Tem que ser aprovada em assembleia pelo pessoal que é sindicalizado ou não sindicalizado, mas tem que participar da assembleia e dizer eu não quero ou eu quero na assembleia. E quem não quer tem o direito depois de fazer um documento dizendo que não quer, mas tem que participar da assembleia. Por isso que não é imposto, é uma contribuição assistencial. E o bem provável, gente, é que isso, ele vai cair por terra, esse negócio que foi aprovado. Que vai continuar sendo como é, contribui quem quer. Se tu julgar que é importante tu participar, tu vai lá, participa e te associa ao sindicato. Eu, particularmente, acho importante. Acho importante a participação, até porque uma coisa que nós debatíamos muito, né? Como é que vai ser o reajuste de tarifa daqui para frente? Eu acho que seria importante atrelar isso na regulamentação do sindicato, para que se fosse feita uma assembleia de, esse ano subiu o combustível, subiu o pneu, subiu isso aqui, então precisamos de um reajuste. É interessante o que o rapaz aí falou, só que isso vai depender do que o sindicato vai trazer de início. Porque ele vai ter que provar que tem condições de negociar e que tem argumentos para negociar. Não adianta só fechado, num quarto,
o governo vai decidir, nós não podemos fazer nada, o governo decidiu. Essa conversa, eu tô sendo bem sincero, é o que eu ouço dos outros motoristas. Muitos motoristas estão dizendo assim, olha, se o sindicato quiser realmente que eu pague alguma coisa, que eu me sindicalize, traga resultados dessa negociação. Então, a partir do momento que a gente tem uma regulamentação, e isso goste ou não, o motorista que está assistindo do governo ou do sindicato, enfim, tem que entender que é garantido em Constituição isso, né, que o sindicato faz lá uma Assembleia Geral e se discute o reajuste de todas as profissões do país. Bom, meus amigos, é isso. Foi mais ou menos um resumo do que ela falou, né? Não revelou muita coisa porque realmente não tem nada decidido, né? Quem vai decidir vai ser o governo. Mediante o texto que ele mandar lá para a Câmara dos Deputados também não vai ser 100%, porque como é que funciona o negócio? O governo, inclusive, já deu mais prazo, né, para negociação entre motoristas de aplicativo, aliás, sindicalistas e o pessoal que são os representantes nossos e o pessoal dos aplicativos, para tentarem chegar em comum acordo. Salvo engano, mais 30 dias foi dado, ou foram 15 dias, não recordo bem. O governo vai decidir. O governo decidindo, ele vai mandar uma PL para a Câmara dos Deputados. Aí vem a análise da Câmara dos Deputados, Comissão de Justiça, etc, até chegar, mesmo que seja com urgência, regime de urgência, até chegar à votação em plenário em 2 turnos. Aprovado, né, com mudanças ou sem mudanças, vai para o Senado. Mesmo procedimento, Comissão de Justiça, votação em plenária, 2 turnos. Aprovado isso aí, com mudanças ou sem mudanças, mudanças contas ou a favor, vai para a sanção da presidência. Se o presidente vetar qualquer linha daquela, volta novamente para o Congresso, votação, Comissão de Justiça, Senado, votação, Comissão de Justiça, para apoiar ou não o veto do presidente, caso tenha o veto. Então assim, gente, isso vai demorar muito, isso requer muita demanda de tempo. O governo pode fazer um decreto? Sim, pode. Pode regulamentar através do decreto, porque ele está desesperado através disso aqui. Porém, para ele fazer isso, ele precisa de dar um tempo de adequação aos aplicativos. Geralmente os tempos para adequação é entre 60, 90 dias ou até 120 dias. Então, nada para se decidir esse ano. Vamos trabalhar, vamos buscar ganhar dinheiro. Como a própria Karina falou aí, vamos nos valorizar, porque os aplicativos estão cobrando, estão fazendo munganga, estão fazendo presepada, bota você para um canto que é ruim de pegar viagem, sabe que você tá doido para sair dali, manda uma viagem absurdamente sem futuro. O segredo é ter paciência e escolher viagens. Porque o algoritmo, ele pede para ser bitolado. Então nós vamos bitolar o algoritmo, para que o algoritmo trabalhe em nosso favor e não a favor da Uber. Como que faz isso? Aceitando só corridas que sejam viáveis. Cleiton, é difícil, tem conta para pagar, etc. Eu sei. Mas vai ficar mais difícil pagar sua conta se você começar a aceitar tudo. Porque ela vai ver naquele motorista que aceita tudo. Então ela vai ganhar mais em cima daquele motorista. Acredite, essa promoção que teve aí de R$1.000, esse pessoal que recebeu R$1.000 deu muito mais do que só R$1.000 para Uber. Pode acreditar. Eu tô falando de diferença, porque ele resolveu levar tudo, aceitar tudo. E aí a Uber ganhou muito mais do que R$1.000 que pagou essa pessoa. Beleza? Bom, gente, eu espero ter ajudado. Isso aí é a parte da Karina Trindade. Na próxima parte, no próximo vídeo, nós vamos analisar as falas do ministro. Uma fala que já viralizou, todo mundo já viu, e tem umas falas que ninguém mostrou, que eu vou mostrar pra vocês, que são assustadoras. Mas isso pro próximo vídeo. Se você assistiu até agora, muito obrigado. Não esquece de dar aquele joinha para fortalecer o canal se não for inscrito. Se inscreva, clique no sininho, deixa ele escurinho com as aspinhas de lado, que novidades vem em tempo real. E aí você já vai receber em tempo real também quando for postado o vídeo lá do ministro. Beleza? Um abraço, valeu, fui.